Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E ainda mais com o tema que nós temos trabalhado no começo desse ano, que é sobre recomeço, desapegar. Nós estamos falando sobre desapego. E nessa questão do desapego, do começar, do recomeçar, hoje a gente vai falar especificamente sobre esse tema. Recomece! Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero te agradecer por estar aqui comigo, com a nossa equipe, participando de mais um conteúdo bacana para você. Então, obrigado aí a todos que estão conosco, nos acompanhando. E se você nos conhece, você sabe que eu vou falar da playlist que eu acabei de montar lá no YouTube, bonitinha para você, tá bom? Porque tem lá padrões de comportamento, uma playlist super legal sobre os comportamentos de reação que nós temos. Aí tem uma outra que fala sobre comportamentos fortalecedores. Comportamentos fortalecedores são aqueles que nós temos consciência e nós vamos trabalhar para elevar a nossa conduta e a nossa saúde mental. Depois nós temos a melhor roda da vida, que trata as 4 áreas da vida de qualquer ser humano, da minha e da sua. E aí tem o poder das palavras, que é uma playlist super bacana. Depois tem o Poder da Ação, que é uma playlist extraordinária. E, por último, que nós fizemos aí foi o Poder da Ansiedade, uma playlist super bacana também, fantástica, sensacional, para você saber lidar com a ansiedade. E agora nós começamos, esse ano falando então sobre abrindo espaço para o novo. E aí nós comentamos alguns vídeos passados sobre desapegar de forma física, que é a coisa mais fácil que tem se você for parar para pensar. Desapegar das coisas que não te servem mais fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Aí tem ferramentas lá que vão falar sobre isso. E na passada nós falamos sobre perdão, sobre essa ideia do perdão, qual é o benefício do perdão e o quanto ele é importante nessa ideia de abrir realmente espaço para o novo. Então, você sabe que tudo isso tem a ver com o nosso ciclo de excelência emocional, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. E esse ciclo de excelência emocional, ele é extremamente importante. Por quê? Porque no sentir, você vai trabalhar com as suas emoções. Então, com essas emoções que muitas vezes você não sabe onde colocar direito. Então, o sentir você aprende a colocar, a entender, a olhar as suas emoções. O entender, você trabalha com os seus pensamentos. Você sabia que você tem, no mínimo, 16 pensamentos taxativos, que a gente chama de pensamentos dicotômicos, ou então, são aqueles pensamentos padrões, você tem isso e eu também tenho. Então, como entender isso e como trabalhar com esses pensamentos? No mudar, você trabalha com suas crenças limitantes. Você tem crenças que você veio semeando essas crenças ou cultivando essas crenças desde pequenininho, e essas crenças limitantes muitas vezes te impedem. No escolher, você fortalece as suas decisões. Qual é a decisão que eu vou tomar e como é que eu fortaleço essas decisões? No agir, nós falamos como sair da procrastinação. Sai dessa procrastinação de não conseguir fazer. Só que não é tão simples assim, né? Porque nós temos muitas outras coisas aí a trabalhar. Inclusive, nós fizemos um vídeo sobre isso, vencendo a procrastinação em 25 segundos. E no realizar, é quando nós alinhamos os nossos objetivos com os nossos propósitos, com o nosso propósito de vida. Se o seu propósito de vida está lá e você está trabalhando de uma forma a cada vez mais estar se distanciando do seu propósito de vida, algumas coisas aí não vão acontecer de forma satisfatória. Então, esse é o ciclo de excelência emocional, que é o método semear. E é com esse ciclo, sim, que nós trabalhamos todas as séries, todos os vídeos que nós fazemos. Por quê? Porque nós acreditamos fortemente na transformação do ser humano. E com esses vídeos, com essas ferramentas que nós trazemos para vocês, nós entendemos que você, de uma hora ou outra, assim, você pode ter um insight e falar, poxa, é isso que eu preciso para esse momento da minha vida. E aí você vai conhecer mais N ferramentas, diversas formas, para que você possa, em outros momentos, usar a ferramenta mais adequada para você. Então,
Na segunda-feira passada, nós falamos sobre o perdão e foi muito bacana falar sobre o perdão. Um tema profundo, um tema impactante, onde a gente acaba descobrindo que é mais importante e traz mais benefício para quem perdoa do que para quem é perdoado. O benefício que faz e como você pode fazer isso, escrevendo e tal. Depois você assiste lá, caso você não tenha assistido ainda. E por que nós fazemos isso? Porque é muito simples, gente. Não é assim, você não sai fazendo as coisas, assim, você não muda o rumo daqui para lá. Não é assim. Nós vamos mudando devagarzinho, nós vamos mudando as coisas que nós fazemos devagarzinho. Então a gente vai acumulando mágoas, acumulando ressentimentos, acumulando decepções, acumulando frustrações. Não é assim, ó, eu tô aqui, eu acumulo tudo isso de frustração num tempo único. Então eu tô aqui sem frustração nenhuma. Aí alguma pessoa vai fazer alguma coisa para mim, aí eu já acumulo tudo isso. Não é assim que funciona. Nós estamos aqui, aí conforme as coisas vão acontecendo, mágoas vão acontecendo, frustrações vão acontecendo, aí o tempo vai passando, essas mágoas, essas frustrações vão aumentando, aí mais alguma coisinha acontece e vai aumentando essas frustrações, essas mágoas, esses ressentimentos, e assim vai. Isso não é de uma hora para outra, isso acontece com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, o que nós temos que entender é que também todas as nossas correções, tudo aquilo que nós vamos fazer, muitas vezes não saio daqui e faço assim já estou tudo super resolvido. Não! Então, se eu tenho tudo isso de mágoa, tudo isso de frustração, tudo isso de coisas que eu quero me desapegar, que eu quero tirar de mim, eu vou fazendo isso também dia a dia, com constância, com permanência, eu vou praticando as ferramentas, eu vou trabalhando com o meu emocional, com o meu mental, com o meu físico, para que chegue uma hora que eu volte quase ao meu estado original. Isso é bacana. Por quê? Porque essas mudanças muitas vezes a gente acha que é mágica, né? E nós não acreditamos nisso, não. Nós não acreditamos em mágica, nem na força do pensamento de que eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, se nós não tivermos ações efetivas emocionais, ações efetivas mensais e atitudes direcionadas. Então, não é de uma hora para outra que você aumenta com um monte de frustrações e também não é de uma hora para outra que você faz isso aqui, ó. Então, é processual, isso é processo. Então, nós vamos tirando de nós vamos nos desapegando, limpando o espaço para o novo. Se eu tenho tudo isso aqui que está me acumulando, está pesando em mim, eu preciso começar a limpar, eu preciso começar a abrir espaço para o novo, eu preciso começar a tirar essas coisas daqui para que o novo entre na minha vida e possa então florescer. E é a mesma coisa, né? Pensando no nosso dia a dia. Não adianta você querer colocar um pano novo, querer colocar um pano novo remendar, né? Uma roupa velha com pano novo. Então, essa camiseta aqui é velha, né? E eu vou remendá-la com um pano novo. Não funciona. Nós sabemos que não funciona. Por quê? Porque o pano novo ele acaba tendo uma força diferente do velho. Então, isso acaba não funcionando de fato. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me desapegar das coisas que não quero mais e assim abrir espaço para as coisas que eu quero. Então, por isso que hoje nós vamos trabalhar. A TV acho que está ao contrário hoje. Não, está aqui. É eu que estou errando aqui mesmo. Mas aqui, ó. Tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. É isso que nós vamos trabalhar hoje. Sempre é tempo de recomeçar, não importa a idade que você tem. Se você tem 30 anos, 20 anos, 40 anos, 60 anos, 90 anos, não importa. Sempre é tempo de recomeçar. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque hoje nós vamos falar da necessidade de desapegarmos dos nossos erros passados. Você já errou com você mesmo? Você já parou para pensar isso? Porque nós sabemos que nós erramos com os outros erram conosco, mas a pergunta agora é: você já errou com você mesmo? Já tomou decisões erradas? Errou quando foi fazer uma tarefa? Gente, é lógico que sim. É claro que sim.
Eu já errei comigo, eu já tomei decisões erradas, eu já errei quando fui fazer uma tarefa, tá? Então, o que nós precisamos aprender? Aprender a errar. Você precisa aprender a errar. Não que você vá errar toda vez, não é isso que eu estou falando, mas nós precisamos conviver e aprender a lidar com isso. E aí a gente fala, tem aquele ditado que diz assim, né? Ah, errar é humano. Não é verdade isso. Porque senão também não haveria aquele ditado que diz assim, a vaca foi para o brejo. Por que a vaca foi para o brejo? Porque ela errou o caminho. Ela pisou no lugar errado. Então errar não é só humano. Errar é natural, tá? Porque se a gente pensar assim, nós não teríamos essa frase tão usual que fala, a vaca foi pro brejo. Ela foi pro brejo porque ela pisou no lugar errado. Ela foi pro brejo porque ela pisou onde não deveria pisar. E aí ela foi pro brejo, né? Então, errar não é só humano, mas a diferença é que nós, humanos, temos a consciência dos nossos erros. Nós temos a consciência que estamos fazendo errado. Nós temos essa consciência, diferente do animal, que não tem essa consciência. A vaca não teve a consciência de que ela estava caminhando no trajeto errado e queria levá-la ao brejo. Não, ela não tem essa consciência. Nós temos a consciência dos nossos erros. E sabe o que é pior? Nós ligamos os nossos erros ao fracasso e à vergonha. Nós juntamos os nossos erros ao fracasso e também à vergonha. E aí, o que acontece? Nós passamos a vida toda tentando cometer o menor número de falhas possíveis, porque elas vão nos trazer vergonha e nos trazer fracasso. Entenda que os seus erros do passado não te representam, eles não te definem. Isso é interessante, a gente parar um pouquinho para pensar nisso. Os seus erros do passado, eles não te definem, eles não te representam. Você não é os seus erros. Você não é eles. Então, assim, os seus erros já cometidos, eles não te representam e também não te definem. Porque muitas vezes as pessoas elas falam assim, eu faço tudo errado mesmo, eu sempre faço errado, eu estou sempre errada, eu sou errada mesmo. Não, os seus erros não te definem e eles também não te representam. E o primeiro passo para a gente se desapegar disso, porque isso também é um desapego, porque você passa uma vida toda, você passa um trajeto todo, sempre achando que você é errado, que você é o culpado, que você faz coisas erradas, que você não acerta nada, que você sempre toma a decisão errada, que você faz a tarefa e você erra, que você sempre erra com você mesmo. Então você passa um tempão todo fazendo isso, alimentando isso, fazendo com que isso cresça, E aí você tem que agora se desapegar disso aqui, você tem que se desapegar de todo esse espaço aqui. E como é que a gente começa a se desapegar disso? Primeiro é tirar a imagem negativa, que é imposta para nós desde pequenininho. Desde pequenininho nós temos essa imagem negativa de que errar é ruim. Errar é ruim, errar é coisa feia, é para ser repreendido. Então a primeira coisa é olhar um pouco para essa questão e falar assim, errei, ok, mas eu posso corrigir. Mas tudo bem, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. É lógico que assim, você errou, existem penalizações, existem consequências pelo erro, não estamos tirando esse mérito, mas tomar essa experiência do erro apenas como algo depreciativo impede que a gente avance, porque nós podemos aprender sem sombra de dúvidas com o erro. Nós podemos aprender, se eu fiz lá, se a vaca foi para o brejo, ela foi para aquele caminho, ou seja, eu não vou mais para aquele caminho. Se eu estou caminhando numa rua, naquela rua tem um buraco, e eu caio no buraco, então da próxima vez eu vou andar por aquela rua, mas eu vou desviar do buraco. E aí, conforme eu vou aprendendo,
Daqui a pouco nem mais pelaquela rua eu quero passar, porque eu sei que naquela rua tem um buraco que talvez eu possa cair, então eu vou caminhar por uma outra rua. E assim nós vamos evoluindo. É assim que funciona no nosso mundo emocional. Se eu tenho sempre uma crença limitante, se eu tenho sempre um pensamento que me leva a ficar frustrado ou me põe para baixo, como esse que eu acabei de falar, eu sempre faço tudo errado, eu sempre faço isso, você está sempre reforçando essas frustrações, você está sempre reforçando esse espaço. Então, o que nós temos que começar a aprender é se desapegar dessas coisas, desapegar desse tipo de pensamento e desapegar, então, daquilo que acontece. Mas isso é simples assim? Não, não é simples assim, porque primeiro a gente tem que ter consciência daquilo que estamos fazendo. E uma das coisas que talvez no dia a dia nós menos tenhamos é a consciência daquilo que fazemos. Depois que as coisas acontecem é que a gente vai parar e vai falar assim, nossa, errei. Nossa, olha o que eu fiz. Nossa. Por quê? Porque eu não pensei para fazer muitas vezes, ou eu fiz no impulso, ou eu fiz no rompante da situação. E nós somos ensinados, tá? Tanto na escola, como nas nossas famílias, como no trabalho, a nos sentirmos culpados pelos nossos erros e olhar o erro sempre como fracasso. O que sempre olhar aquilo que não deu certo. Nós olhamos para os nossos erros sempre como fracasso e nos sentimos, então, culpados por isso. Então, com isso, nós tentamos evitar ao máximo cometer erros. Mas isso não é possível, porque nós sempre cometemos um ou outro erro. Então, essa sensação de vergonha, combinada com essa ideia de tentar evitar as coisas difíceis, nossa, isso aqui é muito difícil, se eu fizer eu vou errar. Nossa, isso aqui é muito complexo para mim, se eu fizer eu vou errar. Então essa sensação de vergonha com essa ideia de ficar evitando as coisas difíceis faz com que muitas e muitas vezes as pessoas desistam dos seus objetivos. Você tem um objetivo que você sonha com isso, mas aí quando você começa a olhar as coisas que tem que fazer para poder chegar ao seu objetivo, você acaba desistindo dele. Por quê? Por vergonha e medo de errar. Então, nós temos sim que estar preparados para olhar, para aprender a errar. Porque quanto mais desafiador for o seu objetivo, mais difíceis e frequentes serão os contratempos que você vai ter e os erros que você vai cometer. Isso é certo. Quanto maior for a sua ambição, quanto maior for o seu sonho, quanto maior você quiser alcançar, almejar e crescer, isso não só fisicamente, mas emocionalmente também, mais você vai depender da sua capacidade de superar os seus erros. Então, a gente não está falando só de um crescimento material, nós estamos também falando de um crescimento e uma maturidade emocional. Quanto mais você quiser ser maduro emocionalmente, crescer emocionalmente, saber lidar com as suas emoções, mais você vai testar a sua capacidade de superar e aprender com os seus erros. Legal isso, né? O pior erro é ficar o tempo todo com medo de cometer algum erro. O pior erro é ficar o tempo todo com medo de cometer algum erro. Olha que interessante essa colocação, né? Então, a primeira coisa que nós temos que deixar claro, e se você está anotando aí no seu caderninho, tá? Se você está anotando aí no seu caderninho, pode anotar aí. Desapegue do seu passado. Desapegue do seu passado. Nossa, como que eu vou desapegar do meu passado? Olha para os vídeos passados que nós já falamos, um bom desapego do seu passado para muitas coisas é aquela ferramenta que nós colocamos lá sobre o perdão. Isso é uma forma. Mas é natural que as falhas passadas nos incomodem, principalmente se nós voltamos naquele cenário que lembra aonde nós já cometemos aqueles erros. Então, se tem um cenário que você já viveu, uma cena que você errou,
ou alguma coisa que você fez e errou consigo mesmo, quando você volta para aquele cenário, é lógico que isso pode te incomodar. Então, quando algo não sai conforme o planejado, é muito comum que nós recorramos a uma defesa mental. Você sabia que se você planeja alguma coisa e aí não sai de acordo com aquilo que você planejou, você recorre a uma defesa mental? Todos nós fazemos isso, porque isso é automático. Nós recorremos a uma defesa mental que é chamada de negação. Quando você planejou alguma coisa e essa coisa não deu certo, sua defesa mental já é ativada e você nega. E o que é a negação? É quando eu percebo algo e finjo para mim mesmo que não percebi, que não vi, que não entendi. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe porque você é tão humano quanto eu. E você sabe que muitas vezes você comete um erro e você deixa para lá, assim, ó, como deixa quieto aí, não vai falar para ninguém isso, não, deixa aí, deixa, não conta nada, você pensa com você mesmo, ih, errei, mandei uma mensagem que não devia, não, faz de conta que não mandei nada. E aí, essa defesa mental, quando você planejou alguma coisa e não deu certo, essa defesa mental, ela é ativada instantaneamente. Você entra nesse processo de negação. Só que essa postura não ajuda em nada. Essa postura não ajuda em nada, pois impede que o erro seja compreendido e superado em seguida. É quando você faz alguma coisa, fala alguma coisa, ou manda um e-mail, ou manda alguma notícia, ou manda uma mensagem, e daí você fala, nossa, errei, nossa, eu dei a notícia errada. E aí você tem que assumir isso, e aí você chega e fala assim, olha, eu fiz errado aqui. Eu falei isso, não era para ter falado. Eu me equivoquei naquilo que eu ia falar. E aí você já assume, ok, essa postura é legal. Agora, o que acontece? Muitas vezes a gente fala alguma coisa ou manda um e-mail errado e deixa para que o outro descubra, porque você tem 50% de se safar. Se o outro descobrir, ok, você vai ter que se redimir, vai ter que arranjar um monte de desculpas, dependendo do caso, da sua maturidade emocional, ou você assume de vez na hora que alguém descobrir, ou então você deixa quieto, falando assim, se alguém descobrir, ok, se ninguém descobrir, deixa quieto aí que eu fiz um negócio errado e não vou contar para ninguém. E às vezes é até com coisas físicas mesmo. Muitas vezes você vai meter um furo na parede lá, você mete o furo na parede no lugar errado. E aí você fala, nossa, deixa eu pôr esse quadro um pouco mais para cá para não mostrar o meu erro. Ao invés de você chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu furei aqui, furei errado. Eu furei aqui, furei errado, mas eu posso consertar, o que você quer que eu faça? Então, essas coisas, você sabe do que eu estou falando, porque nós somos, isso é natural, isso é humano. Nós erramos e aí nós entramos, então, numa defesa de negação quando não sai conforme o planejado. Só que isso não vai ajudar em nada. Não vai ajudar no seu crescimento, não vai ajudar na solução do erro, não vai ajudar em nada. Então, por isso, evite ignorar. Evite ignorar quando você erra. Evite ignorar. Se você quer se desapegar e quer aprender, abrir espaço aí para o novo, então evite ignorar quando você erra ou esconder, negar ou esconder as falhas que foram cometidas. É aquela velha história, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Caiu o leite no fogão, gente. Eu errei, eu não fiquei olhando. Eu não fiquei olhando o leite que caiu, então eu vou ter que limpar. Eu não olhei, eu não estava atento. Foi um erro? Foi um erro. Então não adianta chorar pelo leite derramado, já caiu mesmo. Então é melhor assumir do que limpar de qualquer jeito e esperar que alguém descubra o que você fez. Se você aceitar o que aconteceu, você terá grandes condições de extrair lições do erro para que ele não se repita futuramente. Então, se você fez alguma coisa errada e você assumiu e você quer corrigir, você tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de que esse erro não venha a acontecer futuramente. Então, evite pensar no que já aconteceu. Poxa, já fiz. Agora, o que nós vamos fazer para poder, então, qual a decisão que nós vamos tomar para poder arrumar isso que nós fizemos? Arrumar isso que eu fiz, no caso, né? Então, o pior erro é ficar tentando o tempo todo, ficar com medo de cometer algum erro. Então, pare de carregar os seus erros. O erro já aconteceu. Não adianta eu ficar com uma sacola, um sacão assim, cheio de erros carregando. E vou carregando os meus erros. Eles já aconteceram. Então eu preciso resolver. Eu preciso me desapegar deles para poder continuar
então, a carregar e continuar esvaziando esse saco aqui e aí abrindo espaço para o novo, abrindo espaço para novas possibilidades, abrindo espaço até mesmo para novos erros. Abrindo espaço para novos erros nos quais eu possa aprender, mas jamais tratá-los muitas vezes como fracasso, porque o nosso maior erro é tratar uma coisa que nós fizemos e não deu certo dessa vez como fracasso. Ah, eu fracassei. Então isso é complicado. Porque aí o fracasso te traz vergonha, aí te traz impossibilidade, aí você vai enchendo de cerquinhas limitantes perto de você. Então é muito importante que a gente entenda e se desapegue desses erros. Então agora, olha só, tem um copo ali atrás, né? Tem um copo aqui atrás. E olha que legal, esse copo aqui atrás, dá para mostrar aqui, Fih? Olha aqui, ó. Mostra aqui, aqui. Essa câmera aqui? Não? Quer que eu leve o copo para frente? Aí, quer que eu fique desse lado aqui? Melhor? Aqui, pronto. Aí, olha o copo aí, tá? Você tá vendo esse copo aqui? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto de água nova cabe nesse copo? Quanto de água nova cabe nesse copo? Olha para o copo. O copo tem tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já viveu de experiência. Tem aqui as suas alegrias, suas frustrações, os seus medos, as suas inseguranças, as suas faltas de perdão. Tem tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Quanto de novo cabe nesse copo? Quanto de coisas novas, coisas boas cabem nesse copo? Você tá olhando aí, você vai falar, cabe 2 dedos. 2 dedos aqui cabe ainda. Sim, cabe ainda. Então, olha que bacana isso. Se eu desapegar, presta aquele copo ali para mim. Isso. Se eu me desapegar daquilo que eu tenho consciência de que não me faz bem, caiu tudo aqui. Eu vou me desapegar. Me desapeguei. Agora deixa eu voltar tudo aqui, para vocês verem. A claquete depois eu uso. Aí. Me desapeguei. Me desapeguei dos meus medos, me desapeguei da minha falta de pedir perdão, que eu precisava pedir, como a gente já falou. Me desapeguei das coisas físicas que não servem mais para mim. Me desapeguei disso também. Me desapeguei de pensamentos que não servem para mim mais. Me desapeguei de emoções, de sentimentos que eu não quero mais. Eu fui me desapegando disso, Estou aprendendo a me desapegar dessas coisas. E agora eu quero me desapegar também e aprender a me perdoar. Aprender a desapegar dos meus próprios erros, aprender a me perdoar. Então, estou me desapegando disso. Quanto do novo agora cabe aqui? Olha quanto de espaço eu abri para que o novo entre. Então, vamos pensar que isso aqui ainda falta mais coisas para eu me desapegar. Falta mais sentimentos que eu preciso deixar embora. Então, eu vou aprendendo a fazer isso. E agora, quanto do novo cabe aqui? Olha quanto espaço para o novo. Então não adianta mesmo nós querermos fazer isso aqui. Isso aqui é todas as informações que eu carrego e são pesadas durante a minha vida toda, são pesadas e eu venho carregando mágoa, frustrações, isso, aquilo, aquele outro, e aí eu quero colocar informações novas. Olha quanto de informação nova eu vou conseguindo colocar, só isso. A partir do momento que eu vou aprendendo a me desapegar de fato, fazendo e aplicando as ferramentas, olha quanto espaço novo eu abro. Olha quanto espaço novo eu abro. Ah, mas dá para abrir tudo? Dá. Dá para abrir. Dá para abrir tudo, sim. Olha quanto espaço novo eu tenho. Então, isso é extremamente... Eu vou deixar aqui agora sim, senão vai cair tudo. Pronto. Vou voltar aqui, para que você lembre. Pronto. Pronto. Então, isso,
tá? Isso é muito legal. Por quê? Porque quando a gente olha para a nossa vida, nós somos o copo. Nós somos aquele copo cheio de água e é lógico que nós temos espaço, sempre temos espaço para algo novo. Mas quanto de espaço você tem reservado para esse algo novo? Quanto de espaço, tá? Então, a primeira coisa é você ter clareza de que para entrar algo novo precisa de espaço emocional e mental e físico também. Para entrar algo novo sempre precisa de espaço emocional, mental e físico. Ou seja, para você olhar para frente, a melhor coisa que você precisa é ir se desapegando das coisas que para trás ficaram. Então aceite o que aconteceu, aceite. E uma forma muito legal é através da conscientização. Se conscientize que os erros eles são corriqueiros. Tenha consciência disso. Não fique com medo de ficar errando toda vez. Poxa, se errar, ok, vamos corrigir. Então, não se trata de achar que você vai falhar sempre, não. Não se trata de achar que você sempre vai errar e que falhar faz sempre parte do processo. Falhas podem acontecer no processo, erros podem acontecer no processo, mas você pode muitas vezes ter um processo no qual você faça de tão bem feitinho e tão bem concentrado e tão ali intencionado que as falhas podem ser que não aconteçam. Falhas podem acontecer, não necessariamente precisam acontecer, mas o que nós não podemos deixar são com que as nossas falhas e os nossos erros nos destruam, porque a maioria das vezes, quando nós cometemos um erro, nós paralisamos. E aí essa paralisação nos destrói. Então investigue, agora sim, põe aí essa ferramenta que é extremamente importante, tá? Então vamos lá, o chapeuzinho aqui, bonitinho, tá? Investigue. A ferramenta de hoje é essa mesmo, investigue. Vamos investigar o quê? Vamos ser detetives, vamos ser detetives, investigue. Quando você comete um erro com você mesmo, investigue de forma honesta e objetiva, tá? Pergunte a você mesmo essas questões aqui. E são questões super simples e você precisa perguntar mesmo a você. O que eu estava tentando fazer? O que eu estava tentando fazer? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que deu errado? O que deu errado? A terceira pergunta é: quando deu errado? Quando deu errado? Então vamos pegar um exemplo bem simples aqui, tá? Vamos pegar um exemplo bem simples só para essas três perguntas aqui primeiro. Então, o que eu estava fazendo? Estava tentando fazer um furo na parede com a furadeira. O que deu errado? O que deu errado é que eu furei um lugar onde passava um cano de água. Quando deu errado? Quando deu errado foi exatamente a hora que eu fiz um furo um pouco mais profundo do que eu precisava fazer. E aí você vai fazer outras 5 perguntas. Por que isso deu errado? 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 E por que isso deu errado? Você vai perguntar 5 vezes por que isso deu errado. Se tem alguém aqui fazendo administração, eu fiz gestão empresarial e nós estudamos muitas ferramentas sobre as ferramentas que funcionam nas empresas e tudo mais. E essa ferramenta aqui, ela se chama os 5 porquês. É uma ferramenta de uma simplicidade fantástica, mas de uma profundidade extraordinária. Porque quando você pergunta assim, por que isso deu errado? Você vai responder. E aí, quando você olhar para a sua resposta, você vai falar assim, mas por que eu não observei isso? E aí você vai responder, mas essa observação aconteceu por quê? Porque eu fui teimoso em não olhar o projeto. Aí, por que eu fui teimoso em não olhar o projeto? Porque eu me achei autossuficiente. E por que eu me achei autossuficiente? Até você encontrar a causa raiz.
Então, quando nós entendemos um erro e nós fazemos a primeira pergunta, nós temos uma resposta. Só que a maioria das pessoas ou a maioria das empresas, elas param aqui, no primeiro porquê. E nesse primeiro porquê eu começo a achar culpados. E não é essa a ideia. Não é olhar para fora, é olhar para dentro. E quando eu respondo de novo o porquê, aí vem um pouco mais de profundidade. E quando eu olho a resposta desse porquê e pergunto o porquê de novo, eu tenho um pouco mais de profundidade. E quando eu pergunto de novo o porquê, eu vou ter mais um pouco de profundidade. E quando eu olho a resposta desse porquê e pergunto o porquê de novo, aí eu tenho uma profundidade bacana e aí eu descubro a minha causa raiz. Ou seja, eu furei errado na parede porque eu me achei autossuficiente. Então, isso é fantástico. E essa ferramenta dos 5 porquês, e ela chama isso mesmo, 5 porquês, ela foi desenvolvida na década de 30. Sabe por quem? Por um japonês chamado Sakichi Toyoda. E sabe quem é esse homem? O fundador da Toyota. Da Toyota, das indústrias Toyotas. E você sabe, assim como eu, que se você trabalha aí na parte administrativa ou faz faculdade de administração, você sabe que um dos lemas da Toyota é que eles produzem veículos inquebráveis. Um carro da Toyota não quebra. Esse é o lema deles. Isso é aquilo que é passado, né, de boca em boca, porque os carros da Toyota não quebram, eles são feitos para não quebrar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê e por quê? Essa é a ferramenta mais usada e que foi desenvolvida pelo fundador da Toyota. Então, se funciona e você vê os benefícios que uma indústria faz, uma empresa desse tamanho faz, a melhor empresa que você tem é você mesmo. Você é a sua empresa. Você é. E aí, para você poder se desapegar, poder usar mesmo e crescer emocionalmente, essa ferramenta é extraordinária. Mas por que isso aconteceu? Mas por que eu fiz isso? Mas por que então que eu agi assim? Mas por quê? Por quê? Por quê? E aí você descobre a causa raiz. Então, o furo na parede que eu acabei furando um cano, não foi porque eu furei simplesmente no lugar errado, é porque no fundo eu me achei autossuficiente. Eu achei que eu não precisaria olhar para nada para ver se vinha cano, se do outro lado da parede tinha um banheiro ou tinha uma cozinha. Entende isso? Olha só a autossuficiência, que foi a minha causa raiz nesse problema. Cometi um erro por isso. Então, entende como é profundo? E essa ferramenta, ela é fantástica. Então, quando você consegue identificar o motivo que te levou a errar, você consegue resolver o problema. Você consegue aí até se desapegar dele. Poxa, se eu fui autossuficiente, então eu preciso corrigir algumas coisas que estão aqui em mim, porque a autossuficiência, nesse caso, não foi produtivo para mim. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. Você brigou com o seu filho e acabou levantando a voz para ele e aí o fez chorar. Pô, a gente sabe que isso também não é certo, né? Você brigou com o seu filho, levantou a voz para ele e aí levou o seu filho ao choro. Você poderia ter feito de outra forma, corrigir de forma conversando e tal, algumas coisas assim. Tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas tente identificar a razão pela qual você gritou. O erro ali, no caso, foi o grito. Você levantou a voz e aí assustou, fez chorar, acuou, né? Então o erro ali foi o grito. Eu poderia ter dado a bronca, eu poderia ter falado duramente, poderia ter, mas com amor. Poderia ter falado, corrigido, mas sem exaltar a voz. Então o erro ali nesse caso foi o grito. E aí você vai perguntar: bom, por que eu fiz isso? Será que você já ouviu o seu pai agindo assim com você? Será que lá no seu inconsciente você tem como registrado que a única forma de ser ouvido é levantando a voz? Então, quando você vai fazendo, por quê? Por que eu gritei? Poxa, eu gritei porque sempre gritaram comigo. Mas por que sempre gritaram comigo? Sempre gritaram comigo porque
E aí você vai, e aí você vai, e aí você vai, e aí você vai e acha a sua causa raiz. É simples fazer? Simples de tudo fazer. Fácil fazer? Não. Não. Não, porque quando a gente vai aprofundando, a gente vai lapidando, a gente vai tirando algumas coisas que estão incrustadas, a gente vai tirando algumas coisas que estão fixas há anos, e aí quando a gente tira, dá um machucado, e aí a gente tem que tratar o machucado para poder continuar limpando e continuar tirando. Então, depois de identificar a raiz do problema, comece a tratá-la. Medite, pense sobre o assunto, sobre os seus traumas, sobre os seus medos de infância, e aí se esforce para mudar esse hábito. Aí da próxima vez que você for falar, você fala, opa, eu não vou gritar. Pera. Eu vou corrigir sem gritar. Porque eu sei do porquê, e descobri a minha causa raiz, doeu um pouquinho. Né? Então, pronto, mas aí você já corrigiu um hábito. E aí isso faz bem para você e faz bem para quem está sendo corrigido também. Então, essa ferramenta é fantástica, tá? É uma das ferramentas, assim, que, sério mesmo, é uma das ferramentas que eu acho fundamental. Por quê? Por quê? Aí parece aquela criança, né, de 5 anos. Mas por quê, mãe? Mas por quê, mãe? Mas por quê, mãe? Mas por quê? Tá vendo? O pequenininho já sabe já sabe identificar a ferramenta. Ó, aí, ó. Ah, mas por que é assim? Aí a gente acaba até perdendo a paciência muitas vezes, né? Mas, ó, fantástica essa técnica que você vai lembrando de aprofundar. 5 porquês é o suficiente. Não preciso ir mais que 5, tá? Aqui já é o suficiente. 5, quando você vai fazendo isso com profundidade. Então, não podemos voltar atrás e mudar o que já aconteceu, mas sempre há uma oportunidade de recomeçar. Eu li ali na TV, agora vem para cá. Essa minha ficou meio ruim. Não podemos voltar atrás e mudar o que já aconteceu. Não adianta, você não vai conseguir voltar do grito, né? Você não vai conseguir voltar para trás. Mas sempre é uma oportunidade de recomeçar. Mas na próxima vez que você for corrigir, você consegue tratar de outra maneira. Então, pense sempre, tá? Existe como recomeçar. Vamos lá, já sabemos que os erros são frustrantes e podem derrubar o ânimo em primeiro momento, mas também sabemos que eles servem para dar um início e uma reconstrução e um recomeço. Eles podem sim recomeçar. Você pode cometer falhas. Pense logo em recomeçar na sequência. Você pode cometer falhas, mas pensa rápido em recomeçar. Pensa rápido em recomeçar, não fica parado, não fica estagnado. Gritou, nossa, furei a parede, furei errado. Então, vai, corre, fecha o registro, faz coisas, não fica lá parado tomando água na cara e deixando vazar água. Age, gritou, faça a mesma coisa, tá? Peraí, vamos lá. Ó, daqui 2 minutos a gente já conversa. Se recompõe, volta lá e fala de novo, tá? Então, sempre pense em recomeçar na sequência. Falhas não podem representar desistência. Quer anotar isso? Anota aí. Falhas não podem representar desistências. Porque aí você desiste das suas metas e dos seus sonhos. Elas podem retardar as suas conquistas, ela pode dar uma pausa ali, mas elas não podem representar desistências. Então, se a gente olhar no dicionário Aurélio, recomeçar está escrito lá assim, ó, é começar de novo. Aí você lembra lá, né, daquele programa que tinha na TV. É começar de novo. Então, recomeçar é começar de novo. É refazer depois de uma interrupção. É retomar um trabalho. E recomeçar, ela traz uma diversidade de sentimentos. Olha só, quando você recomeça, você tem ansiedade, e aí a gente já trabalhou sobre isso. Você tem uma ponta de frustração, e a gente já trabalhou sobre isso também. Você, né, tem essa ponta de frustração porque você ficou parado, mas ao mesmo tempo você tem alegria e você tem que ter coragem. Então, olha o misto de sentimentos quando você quer recomeçar. Envolve ansiedade? Envolve, sim, porque é um sentimento. Não adianta você querer se ver livre dela, mas tem que trabalhar com ela. Envolve uma ponta de frustração, porque você parou ali e não continuou, sim, mas envolve também alegria e coragem. E vale a pena ler uma frase de Drummond de Andrade, que ele diz o seguinte, vou falar naquela câmera lá agora. Ele diz assim, olha que bonito. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é sempre
O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Vou ler de novo, tá? Focou bem a câmera aí? Então vamos lá. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Né? Então, uma frase muito bonita e de Drummond de Andrade e que você pode lembrar sempre. Voltando aqui na câmera principal, começar de novo é tão desafiador, tá? É tão desafiador quanto dar o primeiro passo. Então, começar de novo é tão desafiador como você vai aí dar o seu primeiro passo. E traz várias vantagens. Sabe por quê? Porque aqui atrás você tem aquilo que você já aprendeu. Então, recomeçar tem uma vantagem, porque você já aprendeu alguma coisa, inclusive com aquilo que você fez e não deu certo, inclusive com o seu erro, com os seus erros e os seus acertos. Então, a chance de fazer diferente dessa vez que você está recomeçando é muito maior, mas você tem que ter consciência disso, tá? Porque senão as pessoas muitas vezes recomeçam e caem no mesmo erro, caem no mesmo buraco, recomeça e cai no mesmo buraco, recomeça e cai no mesmo buraco. Oh, vamos parar de cair no mesmo buraco, né? Recomeça e dá a volta no buraco, dá a volta. Daí depois que você já deu várias voltas, muda a rua, vai para o outro caminho, recomeça de outro jeito. Então, para recomeçar, também é preciso humildade. É olhar para a sua vida sem vergonha, sem culpa e de encarar um novo recomeço. Se você pode olhar e falar assim, dei uma pausa aqui. Dei um intervalo aqui, agora vamos recomeçar. Então, não olhar para isso com vergonha, não olhar para isso com desdém. De repente, você estava fazendo aí alguma coisa, você teve que interromper e você fala, nossa, foi um erro ter interrompido aquilo que eu estava fazendo. Não tem problema de voltar depois e recomeçar. De repente, você estava fazendo uma faculdade e aí aconteceu algo, foi um erro, você parou a faculdade e aí você quer recomeçar, mas isso já passaram-se 5 anos. Não tenha vergonha, recomece, 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 tá? Porque você tem experiências que foram vividas e competências que foram lapidadas também durante esse tempo. Tem um filme de 1997, o filme que chama No Limite, tá? Que Anthony, ele tá perdido numa floresta. Ele tá lá perdidão na floresta com um amigo dele chamado Alec. E aí ele vai falar o seguinte, ele fala mais ou menos assim, tá? As pessoas morrem por vergonha de admitir que se perderam. Por isso desistem cedo demais. Desistem antes de encontrar o caminho de volta. Então as pessoas elas morrem por vergonha de admitir que se perderam, que erraram. Por isso elas desistem cedo demais, desistem antes de encontrar o caminho de volta. E será que você faz isso com os seus erros? Será que os seus erros já foram suficientes por fazer com que você desista dos seus sonhos? Você morre de vergonha e aí você vai fazendo isso aqui, ó, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até isso se tornar grande assim? Então, para recomeçar, é necessário desapegar do sentimento de frustração, é necessário seguir em frente sem se condenar, sem se culpar, sem a exigência excessiva de que tudo tem que dar certo e tudo tem que ser feito naquele momento. Tem uma outra autora de um livro que também eu gosto bastante, uma autora americana chamada Louise Hay, e ela diz assim: ela relaciona os problemas nos joelhos com as dificuldades ou resistência em recomeçar projetos e situações de vida. Ela relaciona o recomeço com o movimento de flexibilidade e com a capacidade de se curvar diante da vida, ajoelhar diante do tempo e de humildemente respeitar a si mesmo, suas limitações e suas escolhas. Então, muitas vezes, nós achamos que não tem nada a ver, mas nem sempre é verdade. Muitas vezes, nossos erros, eles são tão pesados, mas tão pesados dentro de nós, que eles acarretam dores físicas. Dores físicas. Porque
seu corpo e sua mente fazem parte do mesmo sistema. Esse sistema que se chama ser humano. Então, muitas vezes, seus erros são tão pesados para você e você não conseguiu se perdoar por aquilo que você fez, que aí você vai acarretando para você dores físicas. Isso é tão pesado, ó minhas costas curvadas. Isso é tão pesado, que aí eu não tenho nem flexibilidade e nem disposição de movimento. Então, Louise Hay, uma autora que é muito conhecida, norte-americana, e ela tem alguns livros, inclusive um chama Como Curar a Sua Vida, que ela vai trazendo algumas referências de dores emocionais que aí refletem em dores corporais, né? Então, ela vai relacionar essa questão do recomeço com essa não flexibilidade, né, do movimento do joelho, de ser humilde para recomeçar e ter essa flexibilidade e se curvar diante da vida e falar, ok, eu errei, agora vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Então, vamos lá, vamos encarar esse recomeço. E agora, que nós estamos falando de recomeço, porque recomeçar é dar continuidade à vida. Recomeçar é dar continuidade à vida. E lembre-se, tá? Que uma ferramenta, ela só vai ser realmente efetiva se for praticada. É bonitinha a ferramenta aqui, olha que bonitinho. É bonitinha essa ferramenta, mas ela só vai ser eficaz na sua vida se você pôr em prática. Se você não puser em prática, não vai mudar nada, tá? Você vai continuar do mesmo jeito. E também, se essa é a sua escolha, mas aqui está a ferramenta. E essa ferramenta é sensacional, tá? Então, você só vai ter benefícios de fato, porque essa ferramenta é fantástica, se você usá-la e você praticá-la. Então, nós estamos aqui nesse início de ano com esse intuito de abrir espaço para o novo. E agora, a partir do próximo mês, nós vamos iniciar uma nova série que vai se chamar o poder de recomeçar. O poder de recomeçar com ferramentas práticas e autoaplicáveis, onde você vai poder anotar e falar, é isso aí, eu já me desapeguei de todas essas coisas que eu queria, tô me desapegando, tô aprendendo, tô me desapegando, e agora eu quero ter esse poder de recomeçar. E vamos lá, nunca tem momento certo para isso. O momento certo é o seu momento, é quando você entende que você está pronto para esse recomeço. E o que a gente faz? A gente te ajuda com essas ferramentas. Por quê? Porque nós temos a certeza que essas ferramentas são impactantes na vida de qualquer pessoa. Para isso, tá aqui, os nossas redes sociais, Insta e Face, nos siga lá também e aqui no YouTube, assina nosso canal, deixa o sininho ativado para você receber a notificação. Gostou do vídeo? Foi importante para você esse momento? Compartilhe com as pessoas, com seus amigos, compartilhe com a maioria de pessoas que você puder. Por quê? Porque aquilo que a gente mais vê são pessoas que não têm consciência daquilo que estão fazendo e vão cometendo erros em cima de erros e não vão se perdoando. Então, se perdoe e vamos lá, vamos semear, porque 25 segundos é tudo que você precisa.